Amados irmãos, bem-vindos ao programa História do Futuro. Nesta oportunidade estaremos falando sobre a palavra profética, falando sobre os sinais dos últimos tempos. Agora as profecias estão se cumprindo tão rápido e a turma não tem a resposta correta sobre o que está acontecendo. Nesta oportunidade, vamos a falar pouco a pouco, também claramente, sobre o que está acontecendo no mundo. A gente pergunta-se, o fim do mundo está perto? Realmente estamos vivendo os últimos tempos? A resposta é simples. Não estamos perto do fim do mundo. Estamos perto do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, é importante que você possa nos acompanhar nesta edição do História do Futuro, porque para Deus, o futuro é história. A gente tem muitas dúvidas sobre os eventos finais da história. Na mesma igreja do Senhor Jesus Cristo, tem uma pergunta comum. Nós estamos esperando a segunda vinda ou volta do Senhor Jesus Cristo? Ou finalmente estamos esperando o arrebatamento da igreja? A pergunta tem uma só resposta. A igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando na santidade do Senhor um momento quando a trombeta vai soar dos céus e a igreja vai ser arrebatada aos céus, junto aos mortos em Cristo. A palavra de Deus é clara. O arrebatamento da igreja foi pregado pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, quando ele falou no Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 e 3, sobre este magno evento. A profecia do arrebatamento foi e é a esperança mais grande da igreja. Milhões de pessoas, crentes, ao longo da história, morreram esperando o arrebatamento da igreja. Mas neste momento, esperando o arrebatamento, você vai comprovar, quando estão falando sobre as demais da igreja, pronto, nós voaremos aos céus, ao encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento foi pregado pelo Messias. João capítulo 14, versos 2 e 3. Jesus disse: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quando ele voltou aos céus, e preparar uma casa, uma morada para o seu povo. Ele está trabalhando nos céus, preparando um lugar para a sua igreja. O tempo está perto. O Senhor vem pronto para recorrer, para levar consigo mesmo a igreja nas moradas celestiais. O Senhor falou de uma forma clara e convincente. Eu mesmo vai voltar. Ele falou: vendrei outra vez, voltarei outra vez. O arrebatamento da igreja é uma prédica, é uma mensagem que já muitas igrejas não pregam. Muitos pastores não falam nada deste tema. E ainda, a confusão é tão grande porque muita gente pensa, acredita que nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento não é o mesmo que a volta do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda do Senhor é diferente. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é uma profecia diferente em tempo. E tem que ver somente com a nação de Israel e também as nações gentis. O meu povo, o povo judeu, não acreditou maioritariamente no messianismo de Jesus, ou Yeshua HaMashiach, como nós falamos no hebraico. Então, Israel vai ter que afrontar um momento difícil da história, o pior de todos, a tribulação, o momento mais terrível da história humana. E junto a Israel, todas as nações do mundo vão ter que enfrentar o juízo de Deus, descrito no livro do Apocalipse e outros livros da Bíblia, como os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros mais, que escreveram muitos versos da Bíblia, explicando e falando
sobre o terrível momento que vai ser para a humanidade viver naquele tempo. Arrebatamento não é o mesmo que a segunda vinda. As diferenças são tão grandes. No arrebatamento, Jesus vem pela sua noiva. Ainda, na segunda vinda, quando Jesus voltar à terra, ele vai voltar com sua igreja. No arrebatamento, ele vai levar a igreja aos céus. Na segunda vinda, ele vai voltar com a igreja à terra. O arrebatamento é importante para a igreja. Por quê? Somente aqueles que estão vivendo em santidade, no temor de Deus, somente eles vão poder se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. E, na segunda vinda, Jesus vai aparecer visível a todas as nações quando ele retornar a Jerusalém. Ao Jesus descer, seus pés tocam o Monte das Oliveiras. Um tremendo terremoto abre o monte, transformando numa grande planície. Então, a Nova Jerusalém, a grande cidade de Deus, desce dos céus e descansa sua estrutura sobre a planície preparada por Deus. Entre o arrebatamento e a segunda vinda, as profecias dão um lapso de 7 anos, escritos nas profecias do profeta Daniel. Neste tempo de 7 anos, acontecerão todos os eventos, os juízos divinos descritos pelo livro do Apocalipse. O arrebatamento da igreja abre a esperança para os crentes. A tribulação começa após o arrebatamento. 7 anos de angústia. Ao fim deles, o Senhor Jesus, vai voltar à terra, a Jerusalém, e começará um reinado de 10 séculos, um milênio, onde o Senhor Jesus vai governar o planeta desde Israel. Após 2000 anos, Jesus vai dar ele mesmo o fim do mundo com o juízo final. Estes são os eventos principais da profecia bíblica, dos quais os profetas, como Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros falaram também o mesmo Messias, os apóstolos também. Eu quero, neste momento, explicar o que é a segunda vinda. Não é o mesmo que o arrebatamento. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versos 2 até o 5, o que é a segunda vinda. É importante dizer que a segunda vinda está escrita no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas o arrebatamento somente é explicado no Novo Testamento, não no Antigo. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada, tudo o que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas e metade dos moradores será levada para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois, o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como já lutou no passado. Naquele dia, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então, um grande vale que correrá do leste para o oeste dividirá o Monte das Oliveiras em 2. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale que irá até Azal. Fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então, o Senhor, meu Deus, virá com
todos os seus anjos. Como foi dito pelo profeta Zacarias, Jerusalém, naqueles dias, vai estar afrontando o momento mais terrível da sua história. Todos os exércitos das todas as nações tentarão a destruição da cidade santa, a cidade de Deus, a cidade de Davi. A palavra descreve que o momento será horrível. O mesmo Messias falou que seriam dias difíceis. Vamos a Mateus capítulo 24. Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo, e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus... Em Israel, no vale do Megiddo, lá a Israel e as nações vão lutar. Milhões de pessoas morrerão. É importante mencionar e também falar que o Senhor Jesus voltará no momento mais terrível e mais importante para a sobrevivência não somente da nação de Israel, senão da sobrevivência da humanidade. O Senhor Jesus aparecerá nas nuvens do céu, voltará à terra, a Jerusalém, aos montes de Israel, especialmente ao Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, ao oriente da cidade. Nesse momento, o mesmo Messias salvará não somente Israel, salvará a milhões de pessoas que podem morrer no tempo da perseguição. No livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 5, a parte final, diz que o Senhor voltará, não sozinho. Ele virá com todos os santos. Quem são eles? É a igreja, voltando à terra, junto ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor virá também montando um cavalo branco. E milhões de anjos vão vir junto a ele. A palavra descreve o acontecimento, que é o mesmo do profeta Zacarias, o Mateus capítulo 24, no Apocalipse, capítulo 19, versos 11 até 19. Atenção. Em seguida vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos no céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte,
para todas as aves que estavam voando bem alto. Venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas, ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. No momento da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a batalha do Armagedon está se levando a cabo em Israel. Não somente o Senhor Jesus Cristo quem volta, voltam também milhões de anjos que vêm para lutar junto ao Senhor Jesus Cristo contra os exércitos da bestia, do anticristo. O anticristo, no final dos tempos, vai congregar junto assim a todas as nações para brigar, lutar. Antes de dizer que o anticristo e o falso profeta vão ser os primeiros em ser lançados ao lago de fogo. Atualmente, as pessoas, capítulo 4, versos 15 a 17. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Que o encontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo não é na terra. Uma vez mais falo, o encontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo tem lugar nas nuvens do céu, nas altitudes. Sem santidade, ninguém vai ver ao Senhor Jesus. É a mais importante regra para os crentes. Viver em santidade, porque Ele é santo, nós temos que viver em santidade. É importante também falar que ouvirá uma trombeta, a qual vai fazer levantar aos mortos em Cristo, aqueles que dormem nas tumbas. E eles também serão levados à presença do Senhor no momento do arrebatamento. Estaremos sempre com o Senhor. Mas continuando com a passagem mesmo do 1 Tessalonicenses, no verso 1 até o 5, da 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vocês vão compreender que temos uma señal, a primeira señal, que demonstra que estamos perto do arrebatamento. Põe atenção. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite.
Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. São as duas palavras das que mais falam os programas da televisão, as notícias, os jornais, a internet. Todos os periodistas, os jornalistas, estão falando as duas palavras mais importantes da diplomacia e a política internacional. Paz e segurança. Você pode ouvir nos jornais que estão tentando achar as condições de paz e segurança para o conflito, a guerra entre Israel, os árabes e os palestinos, a União Europeia, enfim. Tudo isto é uma señal clara e contundente que os tempos do arrebatamento chegaram. Neste momento, vou apresentar alguns vídeos que confirmam como os diplomáticos, a diplomacia política internacional, têm na sua boca as palavras paz e segurança. Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security. Aqueles que querem derrubar o mundo, nós vamos derrotar vocês. Aqueles que buscam paz e segurança, nós apoiamos vocês. Hi, this is Senator Barack Obama. Tonight, like every night over the last 3 years, the residents of Sderot have to worry about rockets falling in their midst. As a parent of 2 young daughters, I can only imagine the terror that such rockets might inspire. It is intolerable. And so tonight we stand in solidarity with the people of Sderot. We let them to bring an end to these rocket attacks, to ensure that we are building their tomorrow. So let's work together to ensure that we bring an end to these rocket attacks, to ensure that we're building that peace, to ensure that the people of Sderot can go to sleep at night without fearing for their families. I pledge to work with you to make that happen. God bless. México está convencido de que la paz y la seguridad mundiales, Hoy Estados Unidos utiliza su influencia para la reconciliación y la paz en la Tierra Sagrada. Queremos llegar a una sociedad moderna y la gente quiere tener una vida con paz y seguridad. Paz y seguridad. No es posible construir una paz y una seguridad duradera sin un desarrollo que sea sostenible. Estamos dispuestos a un compromiso histórico con los israelíes para vivir en paz y seguridad, Tiene el derecho de existir y de gozar de la paz y la seguridad, hasta los límites internacionalmente reconocidos. Can result in Palestinians and Israelis living side by side in peace and security. Towards peace. If we have this triangle, economy, security, and peace, then peace can succeed. A necessidade para achar paz e segurança no Oriente Médio é tão importante que pode ser a causa da Terceira Guerra Mundial. O problema começou no ano 1948, quando o meu povo, o povo judeu, voltou à terra dos nossos antepassados, nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a terra prometida para o povo judeu. O 14 de maio de 1948 marcou um antes e um depois a história do povo de Israel e também para as Nações Unidas. Agora, o problema é a convivência perto dos nossos vizinhos, as nações muçulmanas, as nações ismaelitas, as nações árabes. Elas estão lutando contra a presença do povo judeu. Nos dias da Segunda Guerra Mundial, quando nossos avós viveram na Europa, as palavras contra nossos judeus foram: vai embora, judeus, voltem para a sua terra. Agora que nós estamos na nossa terra, as palavras dos mesmos árabes são: vai embora, longe daqui. Onde nós vamos a ficar? O povo judeu
voltou à terra, onde nós temos a história, a lembrança e também o nosso futuro. Os profetas de Moisés falou disso no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos 63 até o 64. E assim como o Senhor tinha prazer em abençoá-los e fazer com que aumentassem em número, assim também terá prazer em castigá-los e destruí-los. Vocês serão arrancados da terra que vão invadir e que vai ser de vocês. O Senhor Deus os espalhará por todos os países, de uma ponta do mundo à outra. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem você, nem os seus antepassados conheciam. E também nesses países vocês não terão sossego, nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. A vida de vocês estará sempre em perigo. Dia e noite o medo os acompanhará e vocês ficarão desesperados da vida. Deuteronômio, capítulo 32. Farei cair sobre eles desgraças sem fim, e o ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará. Febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Deus poderia ter espalhado pelo mundo inteiro e todos os esqueceriam. A palavra Palestina não aparece nas Escrituras. Ainda no Corão não aparece. Não está escrita no Corão. O nome verdadeiro é a terra de Israel, a terra de Deus. Mas não chama-se Palestina. É importante fazer essa aclaração. Amós 9, 14, 15. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom.
שאלו שלום ירושלים. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Deus dos exércitos, Deus do céu e da terra, o Deus de Israel, fiel às promessas para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e outros mais, prometeu nas Escrituras que o povo judeu tinha que voltar nos tempos finais na sua terra. É o milagre mais grande do século. Os sociólogos, os politólogos acreditam nessa verdade. O povo de Israel foi espargido pelas nações do mundo. Não tínhamos um governo comum, não tínhamos uma língua comum, porque a maioria dos judeus não fala hebraico, falam as línguas dos países onde nasceram. Não tínhamos um governo central, não tínhamos um sacerdócio oficiante no templo de Jerusalém. Todas as condições estavam para que o povo judeu desaparecesse, ficasse na história. Mas o Deus é fiel, conservou a descendência do Abraão. E agora os judeus estamos novamente na terra dos nossos antepassados. A terra onde o nosso coração sempre esperou voltar. Agora a promessa do profeta Amós é grande. O povo judeu tinha que voltar, construir as cidades assoladas. Hoje Israel é um dos países mais modernos do mundo. A terra deshabitada e assolada foi totalmente transformada a partir do ano 1948, quando a bandeira de Israel
começou a flamear nos céus e nas Nações Unidas. É importante para dizer que o profeta Jeremias também falou sobre o retornar do povo de Israel. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim como Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como Deus vivo que fez o povo de Israel voltar à terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado. E eles viverão na sua própria terra. Mais de 1000 profecias da Bíblia descrevem um momento profético que nós estamos vivendo como nação. Os judeus estamos voltando de todas as nações do mundo. É grande um milagre, porque no tempo do faraó, rei do Egito, o povo de Israel saiu de uma só nação, Egito. Mas agora os judeus estão sendo reunidos das todas as nações. Capítulo 11, verso 17, algo importante. Por isso, diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Eu os buscarei dos países para onde os espalhei e lhes darei de novo a terra de Israel. Quando voltarem para sua terra, eles tirarão dela todos os ídolos e acabarão com todos os costumes imorais do povo. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. O Senhor juntará ao povo de Israel, entregará a nossa terra. Também é importante, Ezequiel, capítulo 36, verso 24 e 25, confirmando o retorno do povo judeu dentro das profecias bíblicas. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para sua própria terra. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Por quê? Porque Jesus falou que a geração que fosse testigo do retorno do povo judeu à terra prometida é a geração que vai experimentar o arrebatamento da igreja. Lucas 21, mais explícito, pode-se encontrar a profecia dada pelo Messias, falando a relação direta entre o retorno dos judeus e o arrebatamento da igreja nos tempos finais. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando vocês virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Fiquem alertas. Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem,
quando ele vier. A figueira é um emblema, um símbolo da nação de Israel, que volta, renasce novamente, ao meio das pedras, ao meio das nações hostis, ao meio das nações inimigas do povo de Israel. A figueira Israel ressurgiu em 1948, o 14 de maio. Nesse momento começou, no tempo, no relógio do Senhor, um tempo histórico transcendental. O tempo da última geração da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Quanto tempo, porém, dura uma geração? Duram 70 anos, de acordo às profecias dos Salmos 90, verso 10, que a gente vive entre 70 e 80 anos. É o tempo preciso para uma geração, tomando em conta que o número 70, o número 7 é o número de Deus. 7 dias tem a semana. 7 anos tem o conteio agrícola, da cultivo da terra. O número 7 também tem lembrança e significância nas profecias e as festas da nação de Israel. E também, agora temos que lembrar que 70 anos estivemos os judeus na Babilônia, no tempo de juízo, na época do Nabucodonosor. 70 anos também aconteceram entre Jesus e a destruição do segundo templo, o templo de Jerusalém. E agora, o mesmo tempo de 70 anos até 80 está correndo. Neste tempo, o arrebatamento da igreja tem que acontecer. Por isso é importante que você possa compreender quão importante é a relação entre Israel, o relógio de Deus, e a igreja. O que acontece em Israel, o que acontece com os judeus, é importante, transcendental para a igreja. É tão importante a profecia do Lucas, capítulo 21, que a palavra próximo se repite 4 vezes no passagem. No verso 28, tem uma particular advertência para a igreja. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. A viagem ao céu está tão perto, contemplando a profecia da figueira na nação de Israel, retornar à sua terra. Temos um ponto de partida clave para os últimos tempos. A segunda é importante profecia, é o Sinai do retorno dos judeus, não somente a Israel, senão a reconquista da cidade santa, Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi destruída pelos inimigos, pelos romanos. Eles arrasaram a cidade santa e o povo judeu não tinha permitido voltar nessa cidade, a cidade mais importante do mundo, a cidade mais importante para a adoração do povo judeu. Aconteceram 1897 anos que o povo judeu não tinha permitido voltar à cidade santa. Mas a história mudou no ano 1967, na Guerra dos 6 Dias. Nesse tempo, o povo de Israel lutou contra seus vizinhos e venceu. E retomou o controle, reconquistou a cidade de Davi. A Bíblia falava desta profecia de transcendental importância. O mesmo Senhor Jesus Cristo falou no Lucas 21, 24, sobre o retorno dos judeus a Jerusalém, a capital do Estado de Israel, a atual capital do Estado judeu, a cidade de Davi, a cidade de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo deles fazerem isso. Os anteriores anos, a capital foi Tel Aviv, mas, a partir da Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi convertida na atual capital do Estado. Agora, este foi um princípio de um problema maior, porque as nações árabes consideram Jerusalém
uma cidade santa para eles. Segundo as profecias islâmicas, o profeta Mohammed, ou o profeta Mahoma, ascendeu vivo ao céu num cavalo branco desde Jerusalém. Tal profecia não está escrita nem no Corão. Então, não tem veracidade escrita, mas é uma tradição. Curiosamente, a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu numa nuvem desde Jerusalém, do Monte das Oliveiras, e retornará também a ele, como nós falamos anteriormente, na segunda vinda. É importante dizer que para as nações do mundo, para a Organização das Nações Unidas, para os diplomáticos, para os políticos atuais, o problema de Jerusalém é um verdadeiro, uma dor de cabeça tão grande que eles têm resolução tras resolução. Assembleia tras assembleia é para falar sobre o problema da cidade de Deus. Que diz o profeta Zacarias sobre o governo de Jerusalém nas mãos judeas? Zacarias capítulo 12, verso 12 e 3. Descreve um momento transcendental da história que agora nós estamos vivendo. O povo de Israel está lutando para ficar na capital do estado. Jerusalém é a cidade mais amada por o povo judeu. Milhões de pessoas morreram, derramaram o seu sangue defendendo a cidade santa. Jerusalém, a cidade onde morreu e ressuscitou o Messias. Jerusalém agora é uma dor de cabeça para os diplomáticos do mundo. Isso estava escrito também no profeta Zacarias. Escrito está. Zacarias, capítulo 12. Esta é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor, que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos, diz: Eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Mas naquele dia farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Por que todas as nações codiciam Jerusalém? Simplesmente porque Jerusalém é a embaixada do céu na terra. Nessa cidade governou o rei David. Nessa cidade também governará o Messias por 1000 anos, no tempo do milênio. A Bíblia descreve a Jerusalém como a cidade mais importante da história para o mundo inteiro. Nessa cidade morreram milhões de pessoas na longa história do mundo, defendendo, lutando, derramando o seu sangue pela cidade mais importante, a cidade de Deus. A Bíblia manda-nos orar, interceder pela cidade de Deus. O Salmo 122, verso 6, descreve o seguinte: Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas. Que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém: que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Se o mundo não tem paz, é porque Jerusalém não tem paz. A paz do mundo depende diretamente da paz em Jerusalém. Quando a igreja intercede e pede paz em Jerusalém,
não está pedindo o acordo de paz e segurança com o anticristo. O que nós estamos pedindo é que o reino de Deus venha na terra, que o Messias verdadeiro, Jesus, Yeshua, volte à terra, governe o mundo e ponga paz em Jerusalém. Porque quando os judeus e os árabes podem morar em paz, mas a paz de Deus, o mundo terá paz. É importante também falar que o trono do Messias está em Jerusalém. É por isso a guerra, porque o Satanás, usando as nações do mundo, está lutando para tomar domínio do trono do Messias. A pergunta é, Satanás conseguirá tomar domínio da Jerusalém? Conseguirá tomar domínio da cidade santa? Sim. No tempo da tribulação, quando o filho do Satanás, o anticristo, a besta do Apocalipse, tome sítio no templo de Jerusalém, que vai ser reconstruído naqueles dias. Isso foi o que Daniel e o Messias Jesus falaram como abominação desoladora. É importante dizer, Salmo 122, verso 5. Os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. A casa de Davi é a tribo de Judá, tribo de onde vem o Messias Jesus. A cidade de Jerusalém, nos tempos finais, está escrito, vai ter guerra, problemas consecutivos com os povos em redor. Eles são palestinos e árabes. E também levará a uma luta mundial pelo domínio da cidade santa. A terça guerra mundial, a batalha do Armagedão, ficará precisamente em Jerusalém, quando todas as nações lutem contra Jerusalém. Como Zacarias 14, verso 2 fala. Zacarias, capítulo 14. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada, tudo o que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas e metade dos moradores será levada para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Precisamente estamos vivendo a primeira etapa da guerra pela conquista, pelo domínio de Jerusalém. Os povos em redor estão tentando tomar controle da cidade santa. Como conhecemos, tudo é domínio público, conhecimento público. Os palestinos estão tentando criar um novo Estado, apresentá-lo às Nações Unidas, e firmar a paz e a segurança com Israel. Isto não é outra coisa que a consolidação do que os governos falam, o novo ordem mundial, a nova era, como a criação de um novo Estado no Oriente Médio, o Estado palestino que conviva, coexista com Israel. Isto que parece ser a solução definitiva ao problema, será precisamente o detonante que vai fazer explotar a Terça Guerra Mundial no tempo do Anticristo. Precisamente, as profecias bíblicas garantizam que a besta do Apocalipse, o Anticristo, firmará, apoiará a firma do acordo de paz e segurança. Quando o mundo acredite ter encontrado a paz e a segurança, começará verdadeiramente as desgraças deste mundo, o sofrimento no mundo, a tribulação. Que agora Israel está vivendo um problema difícil com seus vizinhos, os povos de ao redor. Agora, o Salmo 83 está a ponto de cumprir. As notícias estão falando sobre o programa nuclear do governo de Irã. O presidente irani, o presidente persa, Mahmoud Ahmadinejad, falou repetitivamente que Israel tem que desaparecer da terra, ser eliminado do mapa. Mas as profecias bíblicas descrevem isto como o princípio de uma terça guerra mundial, ou como uma batalha somente. O contundente e o mais claro é que
as profecias bíblicas estão falando sobre o que acontecerá com Irão e com Síria nos próximos meses. Os profetas da Bíblia explicaram e ensinaram claramente sobre o papel profético do Irão nos últimos tempos. Mas, como o profeta Zacarias falou, o primeiro problema de Israel é com seus vizinhos. Agora, precisamente, estamos praticamente sendo testigos do início da profecia do Salmo 83, que em poucas semanas começará uma guerra terrível no Meio Oriente, quando Israel vai bombardear Irão e destruirá todas as instalações nucleares de um país que o único que persegue é acabar com Israel, o povo de Deus, como já tentaram Faraó, Amaleque, Amã o perverso no livro de Esther, como tentou Antíoco Epífanes, como tentaram os romanos, como tentou Espanha na Inquisição, ou Hitler no Holocausto Nazi. Hoje, novamente, o povo de Israel luta pela sua sobrevivência. Meu povo, o povo judeu, está vivendo um momento difícil, entre a espada e a parede. O povo de Israel tem que sobreviver neste tempo. Lamentavelmente, para o povo de Israel, a situação não é fácil. Temos que lutar com uma nação que tem 80 milhões de habitantes. E Israel apenas tem 10 milhões. Agora, o governo dos Estados Unidos e o presidente Barack Obama não têm uma posição definitiva. Se vão lutar junto a Israel contra Irão, ou Israel terá que lutar sozinho. O que é claro é que Deus vai defender a nação de Israel. A profecia descreve no Salmo 83 o cumprimento do tempo atual. Salmo 83. Oh Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo. Estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem: venham, vamos destruir Israel, para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos. Os que fazem um acordo contra ti são estes: o povo de Edom e os ismaelitas, o povo de Moabe e os agaritas, o povo de Gebal, Amon e Amaleque, da Filisteia e de Tiro. A Assíria também se juntou com eles como forte aliada dos amonitas e dos moabitas, os descendentes de Ló. Nos últimos versos, descrevem exatamente o que está acontecendo neste tempo. As nações ao redor falaram claramente: Israel tem que desaparecer. Morte a Israel é o grito das maiorias do mundo islâmico. O presidente de Irão é o mais importante líder na tentativa de extermínio do povo judeu. Lamentavelmente, agora, o mundo é testigo como um presidente fala abertamente da intenção de eliminar, exterminar toda uma nação. Agora, quando o mundo fala tanto da democracia, quando os políticos e os diplomáticos falam tanto de paz e segurança, o presidente de Irão desafia e diz: Israel tem que ser exterminado. Exatamente como o verso 4 do Salmo 83 descreve. این رژیم منحوس پرچم شیطان است، پرچم شیطان بزرگ است و صرفاً مجری دستورات آمریکا و انگلیس جنایتکار است. اونها تصور میکنند که ملت‌های 100 سال قبلند.
غافل از اینکه شرایط دنیا عوض شده است. امروز همه ملت ها بیدارند و ملت ایران پرچمدار بیداری همه ملت هاست. ما ببینیم از جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی تا شرقی ترین نقطه آسیا همه ملت ها یک فریاد میزنند و همه اونها با پلاکارد و مشت های گره کرده como pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol, metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. E pode ser esta a última profecia que a igreja pode contemplar com seus próprios olhos. Se você volta à passagem do Salmo 83, você pode ver um filme idêntico, o mesmo filme, para a mesma profecia. Salmo 83, verso 13 até o verso 18, descreve uma terrível destruição. Pois estes disseram: vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Oh, meu Deus, espalhe essa gente como pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e faze com que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre. Que morram em completa desgraça. Que saibam que somente Tu és Deus, o Senhor. Que Tu és o Altíssimo, que governa toda a terra. As profecias sobre a guerra em Síria e Irã estão escritas na Bíblia. Estamos vivendo um tempo clave da história. Estamos vendo o cumprimento das palavras do Senhor Jesus, quem falou em Marcos 13, versos 7 e 8, sobre este tema. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Duas coisas neste verso: reino contra reino, nação contra nação. A palavra nação provém da palavra grega polis. Polis foram as cidades-estados na época do Platão, do Aristóteles. Foi o princípio das atuais nações. Mas a palavra reino, aparecida neste verso, descreve outra coisa. A palavra reino provém da palavra grega etnos, que descreve raças, tradições, religiões dos povos. Então Jesus está falando algo importante. Guerra de país contra país, guerra de religião contra religião. É certamente o que os sociólogos modernos falam, que a Terceira Guerra Mundial terá duas causas. Primeiramente, conseguir a água, e segundo, bregarão pela religião. Agora, as religiões do mundo levaram a um enfrentamento total. Neste tempo, os muçulmanos, os hindus, os judeus e os cristãos estamos envoltos numa luta
numa confrontação aberta. E descreve também que isto é o início das dores, o princípio das dores do tempo final da história. É clave de lembrar e também tomar em conta que as profecias descrevem algo contundente. A profecia sobre Irão está escrita pelo profeta Jeremias, capítulo 49. Nesse capítulo, o profeta escreveu uma mensagem para uma nação chamada Elam. O povo elamita foi um povo que habitou no Golfo Pérsico, entre os rios Tigres e Éufrates. Lá, o que os árabes chamam Shad el-Arab, o Golfo Pérsico, ou Mesopotâmia. Lá existiram muitos povos, entre eles os elamitas, que foram os ancestros dos persas, os atuais iraníes. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre os pais de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse: eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que os querem matar. Na minha grande ira, eu acabarei com eles, mandarei exércitos contra eles, até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei. Então estamos dizendo que possivelmente as instalações nucleares de Irão ficarão destruídas no mesmo Irão. E a radioatividade, produto disto, poderia pôr em perigo a vida de milhões de iraníes. Curiosamente, o profeta Jeremias descreve também uma invasão aérea pelos 4 ventos. E vai ser precisamente o governo de Israel quem vai rodear a terra dos persas, a terra do Elam, a terra do Irão, e vai bombardear nas próximas semanas todas as instalações nucleares de Irão. Isto é palavra de Deus. Vocês vão ser testigos de como Israel milagrosamente vai ganhar a guerra, bombardeará Irão. Então, vocês, irmãos meus, amigos meus, compreenderão que estamos vivendo, mais que nunca, os tempos prévios ao arrebatamento da igreja. A Bíblia descreve, depois deste bombardeio no Irão, os iraníes terão que escapar, fugir da sua terra. Textualmente, o verso 37 diz o seguinte: destruirei os reis e os líderes de Elão e colocarei ali o meu trono. Que a palavra descreve no verso 38 algo contundente. O Senhor Deus dos exércitos destruirá ao presidente de Irão, Mahmoud Ahmadinejad, e ao príncipe, o principal governante, o Ayatollah Ali Khamenei, quem é o clérigo, o líder religioso do Islã na República de Irão. Os 2 personagens são agora os que estão pensando, tramando e preparando um ataque contra Israel. Nós seremos testigos da destruição da Síria, do programa nuclear do Irão, da morte do presidente de Irão e do Ayatollah Ali Khamenei, e também seremos testigos do arrebatamento da igreja. É importante para nós, neste momento, tomar consciência, pôr nosso coração diante de Deus, aceitando somente a Jesus de Nazaré
como nosso Senhor, nosso Salvador, o Messias, o verdadeiro Rei da vida. Neste momento, temos que ter algo em conta, que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Pronto, o Senhor chamará a seu povo às moradas celestiais. Todas estas profecias, e muitas mais, descrevem o fim dos tempos. Lucas 21, verso 11, descreve algo que não desejo deixar nesta oportunidade. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Quais são as coisas espantosas? A palavra no verso 11 de Lucas 21 no grego é acatastásias. Chama-se também no espanhol terrorismo. A palavra terrorismo aparece na Bíblia em espanhol diretamente e descreve os atos, os acontecimentos que agora estão produzindo-se no mundo inteiro. Milhares de pessoas estão morrendo, vítimas do terrorismo. Jesus fala então do terrorismo como um dos sinais mais importantes perto do arrebatamento da igreja. Após este ensino, somente quero dizer a todos nossos irmãos e nossas irmãs no mundo inteiro que o arrebatamento da igreja está perto. O Senhor Jesus Cristo vem pronto por nós. Você tem que viver em santidade. A direção do Espírito Santo é o mais importante na vida do crente neste tempo. Irmãos, Deus te ama. Tem um lugar para você no céu. E você pode entrar nas bodas do Cordeiro de Deus somente aceitando como seu único Senhor e Salvador ao Senhor Jesus Cristo. Se você é judeu, sepa que o nosso Messias, Yeshua, morreu pelos pecados da nação de Israel, como os profetas falaram no Isaías 53, no Salmo 22, e mais de 2000 profecias que descrevem que Yeshua cumpriu as profecias dos nossos profetas no plano de Deus. Mas vocês, amados irmãos, têm que tomar em conta que o tempo do arrebatamento está em conta regressiva. Pronto, muito pronto, nós vamos ouvir a trombeta de Deus, chamando a sua igreja para voar aos céus. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Deus abençoe a vocês. Isto foi história do futuro, porque para Deus o futuro é história. Obrigado. אני מאמין באמונה
שלמה בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין, משיח 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 אבל מי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, אבל מי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, שיבוא 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 יו אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין, משיח 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 אבל מי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, אבל מי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, שיבוא 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 אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין, משיח 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 משיח